Nós vamos agora ao vivo à África do Sul. O presidente Lula vai discursar agora na cúpula dos BRICS e nós vamos ouvir um trecho. Aqui presentes. E gostaria, sobretudo, de saudar o governo sul-americano pela realização desse fórum empresarial. Quero expressar a minha satisfação por compartilhar este evento com os demais líderes dos países dos BRICS. Agradeço também a todos os empresários e empresárias presentes, em especial a direção do Conselho Empresarial, que completa 10 anos. O estabelecimento de parcerias entre os setores privados é uma dimensão muito relevante do BRICS e que dá vida e continuidade às relações entre países. Desde a primeira cúpula de chefes de Estado e de governo, nossa participação na economia global vem se ampliando. Já ultrapassamos o G7. Respondemos por 32% do PIB mundial em paridade de poder de compra. Projeções indicam que os mercados emergentes em desenvolvimento são aqueles que apresentarão maior índice de crescimento nos próximos anos. Segundo o FMI, enquanto os países industrializados devem desacelerar seu crescimento de 2,7% em 2022 para 1,4% em 2024, o crescimento previsto para os países em desenvolvimento é de 4% nesse próximo período. Isso mostra que o dinamismo da economia está no sul global e os BRICS é sua força motriz. O estoque de investimento externo direto dos BRICS no Brasil cresceu 167% entre 2012 e 2021, atingindo 34,2 bilhões de dólares. Hoje, quase 400 empresas do bloco operam no Brasil. Depois dos últimos 6 anos de retrocesso e estagnação, o Brasil vai voltar a gerar empregos de qualidade, a combater a pobreza e a aumentar a renda das famílias brasileiras. Apresentei há 2 semanas o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O plano prevê a retomada de empreendimentos paralisados, aceleração dos que estão em andamento e seleção de novos projetos. Trata-se de um programa amplo, com muitas oportunidades que pode interessar aos investidores dos países do BRIC. Esperamos mobilizar 340 bilhões de dólares para a modernização de nossa infraestrutura logística, com investimento em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Também daremos prioridade à geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol e biodiesel. É enorme o nosso potencial de produção de hidrogênio verde. Estabeleceremos parcerias entre o governo e os empresários em todas as áreas, sob forma de concessões, parcerias público-privadas e contratações diretas. Para que o investimento volte a crescer e gerar desenvolvimento, precisamos garantir mais credibilidade, muita previsibilidade e estabilidade jurídica, política e social para o setor privado. Por essa razão, tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio que não substituirá nossas moedas nacionais. É necessário a necessidade de financiamento não atendida dos países em desenvolvimento continua muito alta. A falta de reformas substantivas das instituições financeiras tradicionais limita o volume e a modalidade de crédito dos bancos já existentes. A decisão de estabelecer um novo Banco de Desenvolvimento representou um marco na colaboração efetiva entre as economias emergentes. Nosso banco conjunto deve ser um líder global do financiamento de projetos que abordem os desafios mais urgentes do nosso tempo. Ao diversificar
fontes de pagamento em moedas locais, expandir sua rede de parceiros e ampliar seus membros, o NB constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre os países em desenvolvimento. Nessa estratégia, o engajamento com o Banco Africano de Desenvolvimento será central. No plano multilateral, os BRICS se notabilizou por ser uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo, previsível e equitativo. Não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias sob o pretexto de proteger o meio ambiente. A partir de dezembro, o Brasil ocupará a presidência do G20. A presença de 3 membros dos BRICS na troika do G20 será uma grande oportunidade para avançarmos temas de interesse do Sul global. Já contamos com a participação da África do Sul, mas a representatividade do grupo será ampliada com o ingresso da União Africana e de outros países do continente. Eu preciso pegar minha água. Então, a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula dos BRICS, o presidente que falou logo após o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. A gente está acompanhando aí o presidente com uma dificuldade até de fala. De vez em quando o presidente Lula está tendo problemas aí de fala na garganta, em alguns discursos, mas bebeu uma água e está voltando. Queridos amigos e amigas, ao voltar à presidência do meu país, estou retomando as diretrizes da política externa brasileira. Começamos a reconstruir a integração sul-americana. Retomamos nossas parcerias com os Estados Unidos, a China e a União Europeia. Sediamos a reunião da cúpula dos países amazônicos. Ainda nos faltava o retorno do Brasil à África. É inaceitável que em 2022 o comércio do Brasil com a África tenha diminuído 1/3 com relação a 2013, quando era quase de 30 bilhões de dólares. O fluxo comercial com a África ainda corresponde a 3,5% do comércio exterior do Brasil. Nossa rede de acordos comerciais também é incipiente. Os acordos do Mercosul com a África Austral e com o Egito datam do meu segundo mandato. Hoje, mais de 65% das importações do Mercosul para a África foram para países com os quais não há acordo em vigor. Há muito espaço para crescer. Além de um passado que nos une, também compartilhamos uma visão comum de futuro. Em meus 2 primeiros mandatos, o continente africano foi uma prioridade. Fiz 12 viagens à África e estive em 21 países. O Brasil está de volta ao continente, de que nunca deveria ter se afastado. A África reúne vastas oportunidades e um enorme potencial de crescimento. Para discutir o relançamento do comércio com o continente, o Brasil reuniu os chefes dos setores de promoção comercial de todas as nossas representações em países africanos, aqui em Joanesburgo, em junho passado. A África está construindo um ambicioso projeto de zona de livre comércio. 54 países, 1,3 bilhões de pessoas e um PIB de mais de 3 trilhões de dólares. Nesse continente, que é o mais jovem do mundo e será o mais populoso em 2100, são inúmeras as oportunidades para produtos brasileiros, como alimentos e bebidas, petróleo, minério de ferro, veículos e manufaturas de ferro e aço. A África tem 65% das terras agricultáveis disponíveis no mundo e forte vocação para ser uma potência agrícola, com capacidade para alimentar seu povo e oferecer soluções para a segurança alimentar global. Aliando investimento e tecnologia
o Brasil desenvolveu técnicas modernas de agricultura tropical que podem ser replicadas com sucesso na África. Por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, fizemos do Cerrado uma área de alta produtividade agrícola e poderemos replicar essa experiência muito bem sucedida na savana africana. Meu governo também retomou as políticas públicas de apoio à agricultura familiar, imprescindível para combater a insegurança alimentar e a fome que atinge nossos continentes. O programa Mais Alimento, que relancei em junho passado, permite que pequenos produtores possam ter acesso a financiamento para a compra de tratores, implementos e colheitadeiras. Assim como no passado, uma versão do Mais Alimento para a África deve ser retomada como mais uma vertente da cooperação sul-sul brasileira. A África também está no coração das transições digitais e energéticas. A cobertura da internet já abrange a maior parte da população africana e se multiplicam centros de inovação digital e empresas de serviços tecnológicos financeiros. O fortalecimento do complexo industrial da saúde brasileiro pode gerar amplas oportunidades de colaboração. Com a América do Sul, o continente africano possui importantes reservas de minerais críticos como lítio e cobalto que desempenharão um papel estratégico. Para não permanecermos como meros exportadores de produtos primários, devemos aproveitar para forjar a integração de nossas cadeias produtivas e agregar valor aos bens e serviços que produzimos de forma sustentável. A África é a região do mundo que menos emite gás de efeito estufa. Nem por isso deixa de enfrentar as consequências mais perversas do aquecimento global, como secas, inundações, incêndios e ciclones. O Brasil e vários países africanos possuem planos abrangentes de renovação de suas matrizes energéticas. Compartilhamos a responsabilidade de cuidar das florestas tropicais e preservar a biodiversidade. Temos em comum a preocupação de combater o processo de desertificação. Os serviços ambientais e ecossistêmicos que as florestas tropicais fornecem para o mundo devem ser remunerados de forma justa e equitativa. Os produtos da sociobiodiversidade devem gerar empregos e renda e oferecer alternativas à exploração predatória de recursos naturais. Esses são os pilares do plano de transformação ecológica que lançaremos em breve. Para que nossa integração econômica e produtiva floresça, será preciso ampliar as conexões marítimas e aéreas entre os dois lados do Atlântico. É inexplicável que ainda não tenhamos voos diretos entre São Paulo e Joanesburgo, Cairo e Dakar, essenciais para o aumento do fluxo de pessoas, comércio e turismo. É muito pertinente a proposta do Conselho Empresarial dos BRICS do estabelecimento de um acordo multilateral de serviços aéreos do grupo, contando com as principais autoridades nacionais de transporte de aviação. Os BRICS têm uma chance única de moldar a trajetória do desenvolvimento global. Vocês, empresários, fazem parte desse esforço. Nossos países reunidos representam 1/3 da economia mundial. Essa relevância vai crescer com a entrada de novos membros plenos e parceiros no diálogo. A colaboração entre o setor público e privado é vital para aproveitar esse potencial e alcançar resultados duradouros. Muito obrigado e boa sorte. Muito bem, acompanhamos então o discurso do presidente Lula na cúpula dos BRICS.